E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês têm passado? Gente, essa semana então a gente começa a tratar dos casos éticos, são cases que aconteceram no caso agora aqui nessa semana e na semana que vem, jornalismo, e depois a gente vai falar sobre publicidade. Então, como eu sempre falo, direciono no comecinho da aula, essa semana, turma de jornalismo tem mais foco, tá? Bom, nós vamos tratar de dois casos aqui e eu vou abrir essa discussão rapidinho no final. Mas o primeiro caso que eu vou trazer para vocês, a reportagem é um pouco grande, um pouco extensa e ela é muito difícil de você encontrar na internet, né? Eu pelo menos não localizei. Como eu tinha ela guardada já há algum certo tempo, então eu estou colocando aqui, a gente vai ver um trecho, um bom trecho dela, tá? Depois eu vou avançar, vou pular para a gente ir para o final. A outra, a gente vai conseguir ver um pouco melhor, porque ela é mais curta e a gente consegue trabalhar melhor o conceito, tá legal? Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês são situações em que veículos de imprensa estiveram diante de reportagens em que você tinha uma questão ética para ser tratada, tá? Para ser trabalhada e o tiro saiu pela culatra. De uma maneira geral, a imprensa acabou ajudando a situação a se deteriorar ou até mesmo não haver punição nenhuma em relação aos casos dos acusados, tá? Vamos então ver a primeira pauta. Deixa eu já colocar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse caso aqui, corrupção na UERJ. Bom, no UFRJ. O UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa reportagem foi exibida dia 18 de março de 2012, tá? E é uma reportagem extensa, são 23 minutos de matéria, não dá para a gente ver tudo aqui. Mas basicamente a situação, o resumo da ópera para vocês entenderem. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um hospital. Esse hospital tem um hospital universitário, tá? Que atende população. Esse hospital recebe verbas públicas para a aquisição de alguns serviços. Existe um setor de licitação, tá? E dentro desse setor de licitação, uma pessoa faz as licitações públicas para, de uma maneira geral, gastar o dinheiro da melhor forma possível, tá? É aí que entra o problema da reportagem e é isso que eu quero que vocês assistam. Então eu vou dar play e a gente vai conversando sobre isso. Licitações com cartas marcadas, negociadas, combinações indecorosas de suborno, propinas, truques para escapar da fiscalização. Certamente você já ouviu falar muito de corrupção, mas hoje você vai conhecer a cara dela e do jeito mais deslavado. Durante 2 meses, um repórter do Fantástico trabalhou numa repartição pública. O que ele viu e gravou é um escândalo. Um retrato de como algumas empresas agem em órgãos do governo para ganhar dinheiro, muito dinheiro, o nosso dinheiro. Entre quatro paredes, o que a gente paga em impostos e que deveria ser destinado à saúde, à educação e a outros serviços, vai parar no bolso de empresários inescrupulosos e funcionários públicos corruptos. Sabe o que é isso, né? Uma vergonha. A reportagem é de Eduardo Faustini e André Luiz Azevedo. Empresários abrem o jogo. Licitações fraudadas são mais comuns do que a gente imagina. Temos um acordo de mercado, entendeu? O desvio de dinheiro público é tratado por eles como coisa normal. É a ética do mercado, entendeu? E eles confessam que pagam propina. No mercado pratica 10%. O senhor já combinou um percentual por aí? 15%. Vai ser mantido. Os valores são milionários. Se eu ganho 130, a mulher presidente segurou 130, tá normal. Você vai se assustar com os truques que eles usam para esconder o suborno. Nem parece que é dinheiro. Como parece? Não parece, trazem caixa de uísque, entendeu? Caixa de vinho. Não, fica tranquilo. A gente está acostumado com isso já. O Fantástico mostra agora o mundo da propina, da fraude, da corrupção, de um jeito como você nunca viu. E vale a pena você ver. É o seu dinheiro que eles estão roubando. O nosso objetivo foi descobrir como isso é feito. O Fantástico pediu ajuda à direção de um hospital de excelência, o Hospital de Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grande hospital público infantil. Queríamos assumir o lugar do gestor de compras da instituição, acompanhar livremente todas as negociações, contratações,
compra de serviços, saber se existe oferta de propina, pagamento de suborno, de um dinheiro que deveria ser sagrado, o da saúde do brasileiro. E conseguimos. Durante 2 meses, o repórter Eduardo Faustini frequentou o hospital. Na verdade, foi bem mais do que isso. Ele teve um gabinete aqui dentro. Foi o novo gestor de compras. Essa informação só era do conhecimento do diretor e do vice-diretor da instituição. Para todos os outros funcionários, o repórter Eduardo Faustini era mesmo o novo responsável pelo setor de compras. Doutor Edmilson, por que o senhor aceitou essa proposta de participar de uma reportagem onde que usou o seu hospital para mostrar essa tentativa de subornar o comprador de um hospital público? É porque todo comprador de hospital, a princípio, é visto como desonesto, né? Então, acaba que essa associação do fornecedor desonesto com o comprador desonesto acaba lesando os cofres públicos. E a gente quer mostrar que isso não é assim. Em alguns hospitais não é assim que funciona. As negociações foram todas filmadas, de 3 ângulos diferentes, e levadas até o último momento, antes da liberação do pagamento. Evidentemente, nenhum negócio foi concretizado, nenhum centavo do contribuinte foi gasto. Só mesmo o tempo dos corruptos é que foi perdido, e eles agora vão ser desmascarados. Então, mas aí acontece um problema. E esse é o grande problema. Por isso que eu não quis explicar, passar a matéria inteira. Até eu nem sei se o YouTube vai autorizar, vai permitir esse conteúdo. Mas, enfim, o fato é, a corrupção foi filmada, como vocês viram nas imagens, a matéria é extensa. A gente pode avançar aqui em vários pontos, olha, em que eles discutem, né, os representantes das empresas vão até essa sala, a sala era toda gravada, né? As câmeras eram colocadas de modo a não identificar o repórter, tá? Que no caso é o Faustini. Então ele se oculta o tempo todo, até mesmo porque ele não pode ficar aparecendo depois publicamente, porque senão a identidade dele é revelada e qualquer pessoa do Brasil vai identificar ele dali em diante numa reprodução, numa produção jornalística em geral. Bom, mas o fato é que as câmeras eram colocadas, as pessoas, teoricamente, os representantes das empresas, né, chegavam, faziam as propostas, porque editais públicos eram abertos e que essas empresas queriam participar. E aí era feito até um acordo entre essas empresas, em vários casos. A reportagem é muito extensa nisso e muito detalhada. Ela vai mostrando, inclusive, como que eles fazem. Então, eles já chamam uma empresa parceira. Existe uma licitação, por exemplo, que era para ambulâncias. Então, a empresa que vai lá já tinha as outras empresas que participam junto. Ela apresenta o menor valor, as outras duas que apresentam também valores maiores, só competem, eles abrem ali na hora. Inclusive tem uma cena, mais pro final da reportagem, em que eles redigem a ata de licitação ali, na frente do que seria o responsável pela gestão pública. O grande problema da pauta é: nós temos então um jornalista se passando por um servidor federal por durante algum tempo para descobrir um crime. Ok, nós temos essa questão que tem que ser levada em consideração. O que é mais nocivo para a sociedade? O jornalista se fazer passar, se utilizar do que a gente chama de falsidade ideológica para descobrir uma corrupção, para descobrir uma pauta, ou a pauta em si, ou a notícia em si, a denúncia em si. Essa é a grande questão, esse é o ponto central desse caso. E tem um outro ponto central, um outro ponto que tem que ser trabalhado aqui também. Eu vou até avançar para vocês terem uma noção. Olha, esse é o momento em que eles estão lendo, né, as atas, né, junto com ele e declarando qual era o menor preço, qual é o menor valor. Tal. As câmeras são sempre colocadas, eles abrindo os envelopes, tudo falso. Tudo fake e tudo gerado de uma maneira geral para que mostrasse como que aquilo era transparente e na verdade não era. O grande problema é que as autoridades não foram comunicadas do que estava acontecendo. E aí a reportagem vai ao ar no domingo à noite. Claro que Ministério Público, polícia fica sabendo quando a matéria já está sendo exibida. E na segunda-feira vai procurar as empresas. Vocês acham que tinha algum representante das empresas na segunda-feira esperando a polícia chegar? Até na segunda-feira, o Jornal Nacional dá uma suíte da matéria. Manda as equipes jornalísticas irem nas empresas. As empresas estão todas fechadas. Já não tem ninguém. E ninguém nunca mais tocou nesse caso. Ou seja,
a pauta em si é positiva. Precisamos sim denunciar escândalos de corrupção, mas se fazer passar por um servidor público federal, ou seja, você falsear quem você é, não explicar, ou de uma maneira geral, utilizar as câmeras escondidas, ok, mas simplesmente não sendo você aquela pessoa que deveria estar fazendo a denúncia, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração, que tem que ser discutido. O segundo como é que eu faço uma reportagem e como que eu consigo maior efeito de punição para essa pauta. Uma vez que eu tenho uma reportagem em mãos, se eu não avisar, se eu não der a minha contribuição, se eu não avisar a autoridade policial, ela perde o efeito. Tá? Então, assim, esse é um caso que a gente tem que discutir, tem que debater bastante, e eu quero que vocês pensem muito neste caso especificamente. Qual seria a sua opinião? O que você acha que é o correto? A reportagem fez o caminho normal? Porque os processos foram abertos, as empresas foram punidas? Não foram. Houveram sim processos que denunciaram as empresas, todas elas apresentaram suas defesas. Essa matéria passou em 2012 e eu desconheço o desenrolar dessa história. Porque a gente às vezes não fica sabendo. A importância é divulgar, é soltar a pauta, mas houve punição aos responsáveis? Passados aí 9 anos da pauta? Eu acredito que não, porque isso também não se tornou mais público, deveria ter sido amplamente debatido. Uma outra situação que acontece é essa outra que eu quero mostrar para vocês aqui, até avançar, é esta, que foi logo na sequência, dia 20 de março, foi no jornal Hoje, que era um sábado, inclusive, também matérias com dias que a coisa não era legal. Essa é um pouco mais curta, dá pra gente ver ela na íntegra. Então vamos assistir, que dá pra gente entender um pouquinho do que está acontecendo. A câmera do JH está de volta com mais uma denúncia grave. Vamos mostrar que quadrilhas vendem diplomas falsificados no meio da rua, bem no centro de São Paulo. E são diplomas de ensino médio, técnico ou universitário, tudo falso. Em apenas 3 dias, a quadrilha entregou aos nossos produtores um diploma de administração de empresas que tem o nome e o símbolo de uma das universidades mais respeitadas de São Paulo. Esse diploma de administração de empresas tem o símbolo de uma das principais universidades do país. Além disso, traz a assinatura da reitora e da coordenadora do curso. Na parte de trás, outros 5 carimbos. Mas tudo isso é falso. Nós conseguimos esse papel no centro de São Paulo em apenas 72 horas. Agora, você vai entender como foi a negociação. Este homem de camisa azul e chapéu branco é conhecido como Gaúcho. Ele passa o dia circulando pelas ruas do centro de São Paulo. Conhece bastante gente, é bom de papo e oferece serviços diversificados. Curso superior, curso técnico, curso universitário, até tudo aqui. É ele quem vai nos vender o diploma falso de administração de empresas. Te dou histórico e te dou o diploma. Porque eles botaram no quadro, te dou todas as notas. Todas as notas de todo o período dos 5 anos que você fez, 4, 5 anos. Mas que faculdade, Gaúcho? Qualquer uma. Gaúcho cobra R$800 pelo serviço. Ele ainda pede cópia de alguns documentos. O CPF, o RG, data de nascimento, a cidade que você nasceu, entendeu? Você vem aqui, me dá o papel, me dá o adiantamento, aí sexta, entrega, você vai. Gaúcho nos dá o número do telefone dele. Nós ligamos e marcamos o encontro. Eu vou ali 5 minutos. Mais 10 eu chego lá. Bom, então vem. Tá bom. Nós compramos o diploma. A câmera do JH flagrou a negociação de vários ângulos. Tá tudo dado aqui. Administração de empresa que quer. Quando eu pego? Amanhã, meio-dia? Não, pega quinta. Vem com o histórico escolar. Vem com o histórico e o diploma. Tá, limbo, assinatura, tudo. Pagamos adiantado R$300. O negócio, primeira linha aqui, eu faço e garanto, velho. E cumpre. Gaúcho aparece 3 dias depois e diz que um amigo vai trazer o diploma falso. Mas o sócio não vem e ele fica nervoso. O cara vai lá não. Sai daqui. Mas Gaúcho não espera o amigo chegar.
e vai buscar o diploma falso. Minutos depois, Gaúcho volta com um envelope. Dentro estão o diploma e o histórico escolar. Tudo falso. Gaúcho sai feliz guardando o dinheiro que ganhou com a venda do diploma falso. O diploma falso tem papel bom, letra gótica. Ele confere o título de bacharel em administração de empresas. O histórico escolar também tem os dados da universidade, a relação das disciplinas do curso de administração e as notas do aluno. Nós viemos até a Universidade Presbiteriana Mackenzie para apresentar o diploma. Ao meu lado, o chefe de gabinete da reitoria, Wilson do Amaral Filho. Professor, por favor, pode dar uma olhada. Ele é falso. Nós não temos a possibilidade de fazer nesse formato. O nosso formato é retrato. Esse aqui está em formato landscape, não é? E o nosso histórico escolar não tem esta configuração, tem outra configuração. O falsificador usou nomes de pessoas que trabalham na universidade. Eles não estão na função alegada e as assinaturas são completamente diferentes. O professor Wilson do Amaral Filho mostra um diploma legítimo da Universidade Mackenzie. Ele tem selos, número de assinaturas, formato e papel diferentes. Além disso, o diploma tem um número de registro. E como é que o senhor vê a ação dessas pessoas envolvendo o nome da universidade? É lamentável e eu diria que isso merece cadeia. Qualquer coisa, você vem aqui falar comigo que eu resolvo o problema. Tá? O diploma falso será entregue às autoridades policiais. Então, o problema é entregar para as autoridades policiais depois da reportagem ser exibida. E mais, a reportagem pagar para que isso aconteça. Na outra reportagem, inclusive, o repórter ele deixa logo no começo da matéria. Olha, nenhum dos negócios foi concretizado. Enquanto o processo licitatório aconteceu, não foi realizado nenhum tipo de verba pública, de destinação de dinheiro público. Agora, nesse caso aqui, a reportagem paga, inclusive, para o tal do Gaúcho, para ele falsificar, para ele conseguir o documento falsificado. E aí a reportagem é exibida num sábado. O centro de São Paulo está fechado. Vocês acham mesmo que o Gaúcho vai na segunda-feira, 8 horas da manhã, vai cumprir o seu plantão, vai cumprir o seu expediente no centro de São Paulo? Esse cara deu no pé. E nunca mais você ouve falar sobre isso. Por quê? A quadrilha se desmantela. Ela sabe agora que está tendo uma investigação, porque o cara dele foi estampado, inclusive, em pleno jornal na hora do almoço do sábado. Ele não vai participar jamais de nenhum tipo de coisa na vida que apareça naquele ponto. Ou então vão esperar a poeira baixar para depois voltar e aí fazer, sim, continuar dando seus golpes, aplicando seus golpes. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês, são casos que a gente vê na televisão e às vezes passam batido. A produção das reportagens jornalísticas ou das matérias jornalísticas tem que ser feitas com uma certa responsabilidade, com muito mais responsabilidade do que simplesmente vontade de denunciar um crime. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso ter um amparo, inclusive, legal das autoridades para me dar respaldo. Se, por exemplo, a polícia fosse notificada ou avisada de que a reportagem estava sendo feita, logo na segunda etapa, no momento em que eles iriam pegar o diploma, de uma maneira geral, olha, a polícia vai junto comigo. Na hora em que ele entregasse o envelope e a polícia chegasse, era uma coisa. A situação acontecia e naquele momento o crime estava concretizado na prisão em flagrante. Mas agora, uma vez que já foi exibido, o diploma foi até levado para o gestor, para o diretor da outra faculdade, para mostrar, olha, não é falso. Até de uma maneira geral aviso, olha, todos os outros falsificadores aí, o diploma, mas não é assim. Dessa faculdade não é assim, ele é em pé. Então fica uma coisa ilógica você exibir uma reportagem dessa e dizer no final ainda que os documentos vão ser apresentados para a polícia. Aí existe uma outra discussão que a gente tem que levar aqui em conta. Será que talvez é o caminho denunciar para a polícia, mas aí existe o Ministério Público. Ou seja, o jornalismo tem que trabalhar pensando que a pauta, que a denúncia que vai ser feita, ela tem um gancho. E esse gancho, ele é mais importante
ou ele é menos importante do que a punição que vai gerar as pessoas que estão envolvidas na pauta que vão ser denunciadas? Então eu preciso fazer uma reflexão ética, né? Até que ponto eu vou atuar na reportagem para eu não compactuar com um crime, eu não envolver o meu repórter numa prática criminosa e, principalmente, como que eu vou efetivamente punir as pessoas que são envolvidas com isso. Essa é a grande discussão que eu quero levantar com esse caso, tá? Esses dois casos. Na semana que vem tem um caso mais recente, inclusive, que deu também um bafafá, mas a gente fala disso na semana que vem. Escrevam aí, discutam comigo, o que vocês acham, o que seria mais ético de ser feito nesses dois casos, que já aconteceu há um bom tempo, mas que servem de exemplo até hoje, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, a gente se vê então semana que vem. Um grande abraço e até lá.